A última vez que ela viu a mãe, estava chorando na porta de um orfanato. Agora, anos depois, ela não era mais a menina frágil que implorava por amor. Era a mulher que faria todos pagarem pelo que fizeram. O som dos saltos ecoava pelo luxuoso saguão de mármore do hotel. Clara Ramos caminhava com passos firmes, segurando uma pasta de couro contra o peito. O blazer preto ajustado ao corpo e o coque impecável transmitiam uma imagem de profissionalismo e autoridade. Mas por trás daquela fachada calculada, havia uma mulher movida por algo muito mais profundo: vingança. Ela parou em frente ao elevador, observando o reflexo no espelho dourado. O rosto que a encarava era o de uma mulher de 28 anos, confiante, inabalável. Mas Clara sabia que aquele reflexo escondia as cicatrizes de uma infância marcada pela rejeição. As memórias do dia em que sua mãe a abandonou ainda estavam frescas em sua mente, como se tivessem acontecido ontem. Tinha apenas 7 anos quando Helena Ramos a deixou no orfanato São Vicente, uma instituição fria e impessoal que ficava nos arredores da cidade. Clara não entendia por que a mãe a havia deixado ali, prometendo que voltaria, mas nunca cumprindo a promessa. Enquanto Helena continuava vivendo ao lado da família Montenegro, uma das mais ricas e influentes do país, Clara crescia sozinha, aprendendo a endurecer o coração para sobreviver. Agora, 21 anos depois, Clara estava de volta. Não para implorar por respostas ou por perdão, mas para destruir a família que a havia desprezado. E o primeiro passo começaria naquela noite, em um evento exclusivo organizado por Samuel Montenegro, o patriarca da família e dono de uma das maiores construtoras do país. Clara havia conseguido se infiltrar no círculo íntimo dos Montenegro ao se tornar assistente pessoal de um dos empresários mais influentes do mercado, um homem que estava prestes a fechar um contrato milionário com Samuel. A porta do elevador se abriu e Clara entrou, apertando o botão para o 15º andar. Durante a subida, ela revisou mentalmente seu plano. Primeiro, ganharia a confiança dos Montenegro, especialmente de Samuel e de seu filho Lucas. Depois, usaria as informações que reunisse para expor os segredos mais sombrios da família. Não seria fácil, mas Clara estava preparada. Passara anos se aperfeiçoando, estudando direito e negócios para se tornar a mulher que era hoje. Tudo para aquele momento. Quando as portas do elevador se abriram, Clara foi recebida por um segurança que a conduziu até o salão principal. A festa estava em pleno andamento, com homens de terno e mulheres em vestidos de grife circulando pelo ambiente. O brilho dos lustres de cristal e o som suave de um piano ao fundo criavam uma atmosfera de elegância e exclusividade. Clara manteve a postura, deixando que seu olhar percorresse o ambiente até encontrar o homem que procurava, Samuel Montenegro. Ele estava ao lado de sua esposa, Beatriz, uma mulher loira e impecavelmente vestida que parecia mais preocupada em ser vista que em participar da conversa. Ao lado deles, Lucas Montenegro segurava um copo de uísque com o olhar distante. Ele era exatamente como Clara se lembrava das fotos que vira em revistas e jornais. Alto, charmoso e com a aura de um playboy que nunca precisara lutar por nada na vida. Clara respirou fundo e se aproximou. Quando Samuel a viu, abriu um sorriso, calculado. "Ah, você deve ser Clara Ramos, a assistente de Paulo", disse ele, apertando a mão dela com firmeza. "Paulo me falou muito bem de você." "É uma honra conhecê-lo, Sr. Montenegro", respondeu Clara com um sorriso profissional. "Paulo está muito animado com a parceria de vocês." "E com razão", disse Samuel com um tom de autoconfiança que beirava a arrogância. "Esse acordo será um marco para ambas as empresas." Enquanto Samuel falava, Clara percebeu que Lucas a observava com curiosidade.
Seus olhos azuis pareciam avaliá-la, como se tentasse decifrar algo além do óbvio. Ela manteve a expressão neutra, mas sentiu um leve desconforto sob o olhar dele. Lucas era uma variável que Clara ainda não sabia como lidar. Ele parecia diferente do pai, menos frio, mais humano. Mas Clara sabia que não podia se deixar enganar pelas aparências. Afinal, ele era um Montenegro. "E você, Clara?" perguntou Lucas, interrompendo os pensamentos dela. "Como é trabalhar para o Paulo? Ele é tão exigente quanto dizem?" Clara sorriu, mantendo o tom leve. "Paulo sabe o que quer, mas é um ótimo mentor. Aprendi muito com ele." Lucas arqueou uma sobrancelha, como se não estivesse completamente convencido. Mas antes que pudesse dizer algo mais, Samuel cortou a conversa. "Lucas, por que você não mostra a Clara o terraço? Acho que ela vai gostar da vista." Clara percebeu que a sugestão de Samuel era mais uma ordem do que um convite. Lucas hesitou por um momento, mas acabou concordando. "Claro. Por aqui, Clara." Ela seguiu Lucas até o terraço, onde a vista da cidade se estendia como um mar de luzes. O ar fresco da noite contrastava com a atmosfera abafada do salão, e Clara aproveitou o momento para recuperar o controle de seus pensamentos. "Então", disse Lucas, encostando-se na grade do terraço, "o que você acha da minha família?" "Até agora?" Clara riu suavemente, tentando esconder o desconforto que a pergunta causava. "Ainda estou conhecendo vocês, mas parece que todos são muito impressionantes." Lucas soltou uma risada curta. "Impressionantes? Essa é uma forma educada de dizer que somos complicados." Clara não respondeu, mas o comentário de Lucas ficou em sua mente. Talvez ele soubesse mais do que deixava transparecer. Ou talvez estivesse apenas tentando provocá-la. De qualquer forma, Clara sabia que precisava ser cuidadosa. Lucas era perspicaz, e qualquer deslize poderia comprometer seu plano. Enquanto os dois conversavam, Clara notou um homem de terno preto observando-os. De longe, ele parecia deslocado, como se não fizesse parte da festa. Quando os olhares de Clara e do homem se cruzaram, ele rapidamente desviou o olhar e desapareceu na multidão. Clara sentiu um calafrio. Quem era aquele homem? E por que estava observando-a? Algo não estava certo, mas ela não podia deixar que Lucas percebesse sua inquietação. "Bem, acho que já tomei muito do seu tempo", disse Clara, forçando um sorriso. "Obrigada por me mostrar a vista. É realmente incrível." "Foi um prazer", respondeu Lucas, ainda com aquele olhar curioso. "Espero que possamos conversar mais em breve." Clara voltou para o salão, mas sua mente estava a mil. Quem era o homem que a observava? Ele sabia algo sobre ela e, mais importante, quem mais estava prestando atenção em seus movimentos? A mensagem no envelope parecia pulsar nas mãos de Clara, como se cada palavra fosse uma ameaça viva. "Sabemos quem você é. Cuidado!" Ela releu a frase várias vezes, tentando decifrar quem poderia estar por trás daquilo. Seria Samuel Montenegro? Lucas? Ou talvez alguém de fora que também estivesse de olho nos Montenegro? O fato de não ter respostas só tornava a situação ainda mais perigosa. Clara respirou fundo e guardou o papel em uma gaveta trancada de sua escrivaninha. Não havia tempo para entrar em pânico. Se alguém sabia quem ela era, isso significava que precisava redobrar sua cautela e acelerar o plano. Não podia deixar que a ameaça a desviasse do objetivo principal: destruir a família Montenegro. Naquela noite, Clara mal dormiu. A imagem do envelope e da mensagem anônima continuava a rondar sua mente, misturada às lembranças de sua infância. A dor de ser abandonada, o vazio de crescer sem respostas e a raiva que a sustentou por tanto tempo. Mas agora, mais do que nunca, ela precisava manter o foco. Na manhã seguinte, Clara chegou ao escritório de Samuel Montenegro com a mesma postura impecável de sempre.
O prédio da Montenegro Engenharia era um arranha-céu de vidro no centro da cidade, um símbolo do poder e da influência da família. Enquanto caminhava pelo saguão, Clara sentiu os olhares de alguns funcionários seguirem seus passos. Ela sabia que sua posição como assistente de Paulo, o empresário que negociava com Samuel, a colocava em evidência. E isso fazia parte do plano. No entanto, algo estava diferente naquele dia. Havia uma tensão no ar, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Quando Clara entrou na sala de reuniões, encontrou Samuel ao telefone, com a testa franzida e o tom de voz mais ríspido do que o habitual. "Eu não quero desculpas", dizia ele, com a mandíbula apertada. "Quero resultados, e rápido." Ele desligou o telefone e olhou para Clara, como se só então tivesse percebido sua presença. "Ah, Clara, que bom que chegou. Sente-se." Clara obedeceu, mantendo a expressão neutra. Samuel parecia mais preocupado do que o normal, e isso a deixou intrigada. Ele era um homem que raramente demonstrava fraqueza, então qualquer sinal de tensão era um indicativo de que algo estava errado. "Temos um problema", disse Samuel sem rodeios. "Um dos nossos projetos mais importantes, o Complexo Aurora, está sendo investigado por possíveis irregularidades financeiras. Isso não pode vazar para a imprensa, entende?" Clara assentiu, mas por dentro seu coração acelerou. O Complexo Aurora era o mesmo projeto que ela havia encontrado nos documentos no escritório de Lucas. Aquele era o ponto fraco da família Montenegro, e agora estava claro que a investigação poderia ser a chave para derrubá-los. "Preciso que você ajude Paulo a garantir que o contrato com nossa empresa seja fechado o mais rápido possível", continuou Samuel. "Se conseguirmos esse investimento, poderemos contornar a crise." Clara concordou novamente, mas sabia que tinha outras intenções. A investigação sobre o Complexo Aurora era uma oportunidade perfeita para expor os Montenegro, e ela faria de tudo para aproveitar essa chance. Mais tarde, naquele mesmo dia, Clara encontrou Lucas no corredor, próximo ao escritório dele. Ele parecia distraído, com o celular na mão e uma expressão de preocupação. Quando a viu, tentou disfarçar, mas Clara percebeu que algo o incomodava. "Clara", disse ele forçando um sorriso, "como está indo o trabalho com meu pai?" "Intenso, como sempre", respondeu ela com um tom leve. "E você? Parece preocupado." Lucas hesitou por um momento antes de responder. "É só negócios. Nada com que você precise se preocupar." Clara arqueou uma sobrancelha, mas decidiu não pressioná-lo. Ainda assim, a reação de Lucas confirmou suas suspeitas de que ele sabia mais sobre o Complexo Aurora do que estava disposto a admitir. Naquela noite, Clara decidiu investigar mais a fundo o projeto. Usando as credenciais que havia conseguido, ao se infiltrar na empresa, ela acessou os arquivos confidenciais do Complexo Aurora. O que encontrou foi ainda mais grave do que imaginava. Contratos superfaturados, pagamentos ilegais para políticos e licitações fraudadas. Tudo apontava para um esquema de corrupção que envolvia diretamente Samuel e Lucas Montenegro. Mas havia algo mais. Entre os documentos, Clara encontrou uma série de e-mails trocados entre Lucas e um homem chamado Renato Farias, um político local. Os e-mails indicavam que Lucas estava tentando encobrir as irregularidades do projeto, mas também mostravam que ele estava sendo pressionado por Renato para continuar com os pagamentos ilegais. Clara sentiu uma mistura de raiva e decepção. Por um breve momento, ela havia acreditado que Lucas poderia ser diferente do resto da família, mas agora estava claro que ele era tão culpado quanto Samuel. Enquanto lia os e-mails, Clara ouviu um som vindo do corredor. Alguém estava se aproximando. Ela rapidamente fechou o laptop e apagou as luzes do escritório, ficando em silêncio absoluto. A porta se abriu lentamente
e Clara prendeu a respiração. Era Lucas. Clara? Chamou ele com a voz baixa. Está aí? Ela hesitou por um momento antes de responder. Sim, estou aqui. Precisa de algo? Lucas entrou na sala, parecendo aliviado ao vê-la. Ah, desculpe. Vi a luz acesa e achei que fosse alguém da segurança. Clara forçou um sorriso. Só estava terminando alguns relatórios. Mas já estou indo. Lucas assentiu, mas antes de sair, olhou para ela com uma expressão séria. Clara, tome cuidado. Há pessoas observando tudo o que acontece aqui. Não confie em ninguém. Clara sentiu um calafrio. As palavras de Lucas pareciam um aviso, mas também levantavam mais perguntas. Ele sabia algo sobre a mensagem anônima que ela havia recebido, ou estava apenas tentando protegê-la de algo maior? Mais tarde, enquanto Clara revisava os documentos que havia copiado, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ao atender, uma voz masculina soou do outro lado da linha. Se você continuar cavando, vai acabar enterrada junto com eles. Considere isso sua última chance de desistir. A ligação foi encerrada antes que Clara pudesse responder, deixando-a sozinha com o som do silêncio e o peso da ameaça. O telefone ainda estava em suas mãos, mas a ligação havia terminado. A ameaça ecoava em sua mente como um aviso sombrio. Se você continuar cavando, vai acabar enterrada junto com eles. Clara respirou fundo, tentando controlar o tremor que começava a subir por suas mãos. Quem quer que estivesse por trás da ligação sabia exatamente o que ela estava fazendo. E pior, sabia que ela estava se aproximando de algo perigoso. Ela olhou para o laptop aberto à sua frente, onde os documentos do Complexo Aurora ainda estavam na tela. A cada nova página, ficava mais claro que o esquema de corrupção dos Montenegro era muito maior do que ela havia imaginado. Não era apenas sobre subornos e contratos superfaturados. Era sobre poder, influência e uma rede de mentiras que envolvia políticos, empresários e até membros do judiciário. Clara sabia que, se continuasse, não apenas os Montenegro estariam em risco, mas ela também. Mas desistir não era uma opção. Na manhã seguinte, Clara chegou ao escritório dos Montenegro com a mesma postura impecável de sempre. O prédio parecia mais frio e imponente do que o normal, como se o peso das ameaças e segredos estivesse impregnado nas paredes de vidro. Ela sabia que precisava agir com cuidado. Cada passo em falso poderia ser fatal. Ao entrar na sala de Samuel, Clara percebeu que o clima estava ainda mais tenso do que no dia anterior. Samuel estava ao telefone, falando em um tom baixo e urgente, enquanto Lucas estava sentado em um canto da sala, com os braços cruzados e o olhar distante. Beatriz, a matriarca da família, não estava presente, o que era incomum. Clara se perguntou se ela sabia de algo que os outros não sabiam. Samuel desligou o telefone e olhou para Clara com uma expressão séria. Clara, preciso que você vá até o escritório do Paulo e pegue os contratos do acordo que estamos fechando. É importante que tudo esteja em ordem antes da reunião de amanhã. Clara assentiu, mas percebeu algo estranho no tom de voz de Samuel. Ele parecia desconfiado, como se estivesse testando-a. Ou talvez fosse apenas paranoia de sua parte. De qualquer forma, ela sabia que precisava manter a calma e continuar jogando o papel de assistente leal. Claro, senhor Montenegro, respondeu ela com um sorriso profissional. Vou cuidar disso agora mesmo. Lucas, que até então estava em silêncio, levantou-se e olhou para ela. Eu vou com você. Preciso falar com o Paulo sobre outra coisa. Clara sentiu o coração acelerar. A presença de Lucas complicava as coisas, mas ela sabia que não podia recusar. Tudo bem. Vamos. No caminho para o escritório de Paulo, Clara e Lucas ficaram em silêncio por um tempo.
Ele parecia distraído, olhando pela janela do carro enquanto as ruas da cidade passavam como um borrão. Clara aproveitou o momento para tentar decifrá-lo. Lucas era uma contradição ambulante. Ora parecia ser o típico herdeiro mimado, ora demonstrava uma vulnerabilidade que a fazia questionar suas intenções. "Você parece tenso", disse Clara, quebrando o silêncio. "Está tudo bem?" Lucas soltou uma risada curta, mas sem humor. "Digamos que os negócios da família estão complicados." Clara arqueou uma sobrancelha, mas decidiu não pressioná-lo. Sabia que Lucas não confiaria nela facilmente e qualquer tentativa de arrancar informações poderia levantar suspeitas. Em vez disso, mudou o assunto. "E sua mãe? Não a vi no escritório hoje. Ela está bem?" Lucas hesitou antes de responder. "Minha mãe prefere se manter afastada quando as coisas ficam difíceis. Ela nunca gostou de se envolver nos negócios da família." Clara percebeu a amargura na voz dele, mas não comentou. Beatriz Montenegro era uma figura enigmática, sempre presente em eventos sociais, mas raramente envolvida nos bastidores da empresa. Talvez ela soubesse mais do que deixava transparecer. Quando chegaram ao escritório de Paulo, Clara aproveitou a oportunidade para pegar os contratos que Samuel havia solicitado. Enquanto isso, Lucas conversava com Paulo em outra sala, dando a Clara alguns minutos sozinha. Ela usou o tempo para acessar o computador de Paulo e procurar mais informações sobre o Complexo Aurora. Não encontrou nada relevante, mas salvou alguns arquivos que poderiam ser úteis mais tarde. De volta ao carro, Lucas parecia mais relaxado, como se a conversa com Paulo tivesse aliviado um pouco de sua tensão. Clara, por outro lado, estava mais determinada do que nunca. Sabia que estava se aproximando da verdade, mas também sabia que isso a colocava em risco. Naquela noite, Clara decidiu confrontar Helena, sua mãe, mais uma vez. As revelações sobre o passado continuavam a atormentá-la e ela precisava de respostas. Dirigiu até o pequeno apartamento onde Helena vivia, em um bairro simples e afastado do centro da cidade. Quando Helena abriu a porta, parecia surpresa ao ver Clara. "Você... de novo? O que aconteceu agora?" "Precisamos conversar", disse Clara, entrando no apartamento sem esperar um convite. "E desta vez, quero a verdade." Helena suspirou e fechou a porta. "Eu já te contei tudo o que sei, Clara. O que mais você quer de mim?" "Quero saber por que você realmente me abandonou", disse Clara com a voz firme. "Não me diga que foi apenas porque Samuel te obrigou. Tem algo mais, não tem?" Helena hesitou, mas finalmente cedeu. "Você está certa. Não foi só por causa do Samuel, foi por causa do seu pai." Clara sentiu o coração apertar. "Meu pai? O que tem ele?" Helena respirou fundo antes de responder. "Seu pai era um homem poderoso, mas também perigoso. Ele tinha inimigos, gente que faria de tudo para destruir qualquer um que estivesse associado a ele. Quando ele morreu, Samuel descobriu quem ele era e usou isso contra mim. Disse que, se eu não te deixasse, ele espalharia a verdade e acabaria com qualquer chance de sobrevivermos." Clara ficou em silêncio, processando as palavras da mãe. Tudo o que ela sabia sobre sua vida parecia estar desmoronando, substituído por uma verdade ainda mais sombria. Mas, ao mesmo tempo, aquilo só aumentava sua determinação de destruir os Montenegro. "E quem era meu pai?" perguntou Clara, com a voz baixa. Helena olhou para ela com um misto de tristeza e medo. "Ele era um advogado, um homem justo, mas que se envolveu com as pessoas erradas. O nome dele era Ricardo Vasconcelos." Clara sentiu um choque percorrer seu corpo. Ricardo Vasconcelos era um nome que ela conhecia bem. Ele havia sido um dos advogados mais renomados do país antes de morrer em circunstâncias misteriosas. E agora, tudo fazia sentido. Samuel Montenegro havia usado o passado de Ricardo para manipular Helena e destruir sua vida.
Enquanto Clara processava a revelação, o celular dela vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Quando abriu, encontrou uma foto dela com Helena, tirada naquele exato momento, do lado de fora do apartamento. A mensagem dizia: "Você não deveria mexer com coisas que não entende. Último aviso." Clara sentiu o sangue gelar ao ver a foto no celular. Era ela ao lado de Helena, capturada naquele exato momento. Do lado de fora do prédio, alguém a observava. A mensagem que acompanhava a foto era clara: "Você não deveria mexer com coisas que não entende. Último aviso." Ela correu até a janela do pequeno apartamento, mas não viu ninguém. As luzes da rua piscavam e o movimento de carros era o único som que preenchia o silêncio. Clara sabia que não estava segura, mas não podia demonstrar medo. Se alguém estava tentando intimidá-la, isso significava que ela estava no caminho, certo? E não havia como recuar agora. "Clara, o que foi?" perguntou Helena, percebendo a expressão pálida da filha. Clara guardou o celular no bolso e forçou um sorriso. "Nada, só lembrei que tenho algo urgente para resolver." "Você está em perigo, não está?" insistiu Helena com os olhos arregalados. "Essas pessoas, os Montenegro, eles não são como você pensa." Clara se aproximou da mãe com o olhar firme. "Eu sei exatamente quem eles são e vou acabar com eles, quer você me ajude ou não." Helena suspirou, derrotada. "Só tome cuidado, Clara. Eles não têm limites e você não sabe o que está enfrentando." Clara não respondeu. Apenas pegou sua bolsa e saiu do apartamento com o coração acelerado e a mente fervilhando de pensamentos. Quem estava por trás da foto? Seria Samuel, Lucas ou alguém que ela ainda não havia identificado? A única certeza era que precisava agir rápido antes que fosse tarde demais. De volta ao seu apartamento, Clara passou a noite revisando os documentos que havia conseguido sobre o Complexo Aurora. As evidências de corrupção estavam todas ali, mas ela sabia que precisaria de algo mais concreto para derrubar os Montenegro. Precisava de um nome, de uma conexão direta que ligasse a família ao esquema. E, mais importante, precisava de aliados. Enquanto analisava os arquivos, Clara lembrou-se de uma pessoa que poderia ajudá-la. Júlio Mendes, um jornalista investigativo conhecido por expor escândalos de corrupção. Ela havia cruzado com Júlio em um evento meses atrás e sabia que ele estava sempre em busca de histórias explosivas. Se conseguisse convencer Júlio a investigar o Complexo Aurora, teria uma chance real de expor os Montenegro. Na manhã seguinte, Clara marcou um encontro com Júlio em uma cafeteria discreta no centro da cidade. Ele chegou alguns minutos atrasado, com uma expressão curiosa e um caderno de anotações na mão. "Clara Ramos", disse ele, sentando-se à mesa. "Faz tempo que não nos vemos. O que posso fazer por você?" Clara olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção antes de responder. "Eu tenho uma história para você, algo grande, mas preciso que seja cuidadoso. Estamos lidando com gente poderosa." Júlio arqueou uma sobrancelha, intrigado. "Poderosa como... E quem?" "Os Montenegro", disse Clara, baixando a voz. "Eles estão envolvidos em um esquema de corrupção ligado ao Complexo Aurora. Tenho documentos que provam isso." Júlio ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, inclinou-se para a frente, com os olhos brilhando de interesse. "Se o que você está dizendo for verdade, isso pode ser a maior história da minha carreira. Mas você tem provas suficientes? Algo que eu possa usar para começar a investigar?" Clara abriu a bolsa e entregou um pendrive a ele. "Aqui estão os documentos que consegui até agora. Contratos, e-mails, registros de pagamento. Mas preciso que você seja rápido. Eles já sabem que estou investigando e não vão hesitar em me silenciar." Júlio pegou o pendrive e assentiu.
Vou começar a trabalhar nisso hoje mesmo. Mas tome cuidado, Clara. Se os Montenegro estão envolvidos, você está lidando com gente que não brinca em serviço. Enquanto Júlio começava sua investigação, Clara voltou ao escritório dos Montenegro, determinada a descobrir mais. Ela sabia que o próximo passo era ganhar a confiança de Lucas, que parecia ser a peça mais vulnerável do jogo. Se conseguisse fazer com que ele confiasse nela, poderia obter informações valiosas e talvez até usá-lo contra o próprio pai. Lucas estava em sua sala, com a porta entreaberta, quando Clara passou pelo corredor. Ele parecia perdido em pensamentos, olhando para a tela do computador com uma expressão séria. Clara bateu na porta, chamando sua atenção. "Posso entrar?" perguntou ela com um sorriso suave. Lucas assentiu sem tirar os olhos da tela. "Claro, algum problema?" "Na verdade, queria saber se você está bem", disse Clara, entrando na sala. "Você parece preocupado." Lucas soltou um suspiro e passou as mãos pelo cabelo, um gesto que Clara começava a reconhecer como um sinal de estresse. "É só o trabalho. Meu pai está pressionando mais do que o normal e as coisas não estão exatamente fáceis." Clara se aproximou, tentando parecer compreensiva. "Se precisar de ajuda com algo, é só dizer. Estou aqui para isso." Lucas olhou para ela por um momento, como se estivesse avaliando sua sinceridade. Então, deu um sorriso fraco. "Obrigado, Clara. É bom saber que posso contar com alguém." Clara sentiu uma pontada de culpa ao ouvir aquelas palavras, mas rapidamente afastou o sentimento. Lucas era um Montenegro e ela não podia se esquecer disso. Ainda assim, havia algo nele que a fazia hesitar. Talvez fosse o fato de que ele parecia diferente do pai, mais humano, mais vulnerável. Ou talvez fosse apenas parte do jogo. Naquela noite, Clara recebeu uma ligação de Júlio. Ele parecia animado, mas também preocupado. "Clara, você estava certa", disse ele. "Os documentos que você me deu são incrivelmente detalhados. Isso é grande, muito grande, mas tem um problema." "O que foi?" perguntou Clara, sentindo o coração acelerar. "Os Montenegro têm aliados em todos os lugares", respondeu Júlio. "Políticos, juízes, até a polícia. Se quisermos expor isso, precisaremos de algo ainda maior. Algo que eles não possam encobrir." Clara fechou os olhos, sentindo o peso da situação. Ela sabia que Júlio estava certo. Os documentos que tinha eram fortes, mas não eram suficientes para derrubar uma família tão poderosa. Precisava de mais. E sabia exatamente onde procurar. O cofre no escritório de Samuel Clara já havia notado o cofre em uma das visitas ao escritório do patriarca. Sabia que ele guardava ali os documentos mais importantes da empresa e tinha quase certeza de que encontraria algo incriminador. Mas entrar no escritório de Samuel e abrir o cofre seria extremamente arriscado. Se fosse pega, tudo estaria perdido. Na manhã seguinte, Clara chegou ao escritório determinada a executar seu plano. Esperou até que Samuel saísse para uma reunião e entrou no escritório dele, trancando a porta atrás de si. Aproximou-se do cofre, com o coração disparado, e começou a trabalhar na combinação. Mas antes que pudesse terminá-lo, ouviu passos do lado de fora. Alguém estava vindo. Clara congelou ao ouvir os passos do lado de fora do escritório. O cofre estava parcialmente aberto, mas ainda faltava a última combinação. O suor escorria por sua testa enquanto ela tentava decidir o que fazer. Não havia tempo para terminar de abrir o cofre e também não havia como explicar sua presença ali se fosse pega. A adrenalina tomou conta de seu corpo e ela rapidamente apagou as luzes, escondendo-se atrás de uma estante próxima à parede. A porta se abriu lentamente e Clara prendeu a respiração. Era Lucas. Ele entrou no escritório com passos hesitantes, como se estivesse desconfiado de algo. Acendeu as luzes e olhou ao redor, franzindo a testa ao notar que a porta do cofre estava entreaberta.
Clara observava tudo em silêncio, rezando para que ele não percebesse sua presença. "Pai?", chamou Lucas, olhando ao redor. Não houve resposta. Ele caminhou até o cofre e analisou a situação. Clara sabia que ele estava tentando entender o que havia acontecido. Lucas era mais esperto do que ela imaginava, e isso a deixava ainda mais tensa. Depois de alguns segundos, ele fechou o cofre e digitou um novo código na fechadura, trancando-o completamente. Clara sentiu um misto de alívio e frustração. Sua chance de acessar as informações havia escapado, pelo menos por enquanto. Quando Lucas finalmente saiu do escritório, Clara esperou alguns minutos antes de sair de seu esconderijo. O coração ainda batia acelerado, mas ela sabia que precisava ser rápida. Não podia deixar rastros de sua presença ali. Ajustou tudo de forma discreta e saiu, tentando parecer o mais natural possível. De volta à sua mesa, Clara tentava processar o que havia acontecido. O cofre era, sem dúvida, o lugar onde Samuel guardava os segredos mais importantes da família. Mas agora, com Lucas desconfiado, seria ainda mais difícil acessá-lo. Ela precisava de um novo plano. Enquanto Clara pensava em suas próximas ações, recebeu uma mensagem de Júlio. Ele havia conseguido rastrear alguns dos pagamentos ilegais relacionados ao Complexo Aurora e descoberto uma conexão direta com um político influente, Renato Farias. Renato era conhecido por seu envolvimento em esquemas de corrupção, mas nunca havia sido formalmente acusado. Agora, com as informações de Júlio, Clara tinha uma peça-chave para pressionar os Montenegro. "Precisamos nos encontrar", escreveu Júlio na mensagem. "Tenho algo grande para te mostrar." Clara marcou um encontro com ele em um local discreto, longe dos olhares curiosos. Quando chegou, encontrou Júlio com uma expressão séria, segurando um envelope cheio de documentos. "Clara, isso é ainda maior do que imaginávamos", disse ele, entregando o envelope. "Renato Farias não é apenas um aliado dos Montenegro. Ele também está diretamente envolvido no financiamento do Complexo Aurora. E pior, há evidências de que Lucas sabia de tudo." Clara sentiu um nó no estômago. Apesar de tudo, uma parte dela ainda queria acreditar que Lucas não era tão corrupto quanto o pai. Mas as evidências estavam ali, claras como o dia. Ele não era inocente. "Se publicarmos isso, será o fim dos Montenegro", continuou Júlio. "Mas precisamos agir rápido. Eles já estão começando a cobrir os rastros." Clara assentiu, mas sabia que havia mais em jogo do que apenas expor a corrupção. Havia também o segredo de sua própria origem, o mistério envolvendo seu pai e o papel que os Montenegro desempenharam em sua destruição. Precisava de respostas antes de derrubá-los completamente. Nos dias seguintes, Clara começou a se aproximar ainda mais de Lucas. Ela precisava entender suas motivações, descobrir se ele era apenas uma peça no jogo de Samuel ou se estava ativamente envolvido no esquema. Para sua surpresa, Lucas parecia cada vez mais aberto com ela, compartilhando detalhes sobre sua vida e suas frustrações com a família. "Meu pai sempre me pressionou para ser como ele", disse Lucas em uma das conversas. "Mas eu nunca quis isso. Nunca quis ser parte desse mundo de mentiras e manipulações." Clara ouvia tudo com atenção, tentando separar a verdade da mentira. Lucas parecia genuíno, mas as evidências contra ele eram inegáveis. Ela sabia que não podia confiar completamente, mas também não podia ignorar o fato de que ele era diferente de Samuel. Uma noite, enquanto revisava os documentos de Júlio, Clara recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ao atender, uma voz masculina soou do outro lado da linha. "Clara Ramos", disse a voz, com um tom frio. "Você está se metendo onde não devia. Se continuar, vai acabar como seu pai." Clara sentiu o sangue gelar. "Quem é você? O que sabe sobre o meu pai?" A voz riu, um som seco e ameaçador.
Se quer respostas, vá até o galpão abandonado na rua 27, amanhã à meia-noite, mas vá sozinha. E lembre-se, algumas verdades são mais perigosas do que mentiras. Antes que Clara pudesse responder, a ligação foi encerrada. Na noite seguinte, Clara foi até o endereço indicado, com o coração acelerado e os sentidos em alerta. O galpão estava escuro e silencioso, com apenas algumas luzes piscando nos postes ao redor. Quando entrou, encontrou uma mesa no centro do espaço vazio, com uma única pasta sobre ela. Ao abrir a pasta, viu fotos, documentos e uma frase escrita em letras grandes. A verdade sobre Ricardo Vasconcelos. Antes que pudesse processar o que estava vendo, ouviu passos atrás de si. Quando se virou, ficou cara a cara com Lucas. Eu sabia que você estava escondendo algo, disse ele com uma expressão séria. Agora você vai me contar tudo. Clara sentiu o coração acelerar ao ver Lucas diante dela. Ele parecia diferente naquele momento, mais sério, mais determinado, como se finalmente tivesse decidido enfrentar algo que vinha evitando por muito tempo. A pasta com os documentos sobre Ricardo Vasconcelos ainda estava em suas mãos, mas ela não sabia se podia confiar em Lucas o suficiente para compartilhá-los. Tudo dependia do que ele realmente sabia. Lucas, o que você está fazendo aqui? Perguntou Clara, tentando manter a voz calma, mesmo que por dentro estivesse à beira de um colapso. Essa é a pergunta que eu deveria fazer a você, respondeu ele, dando um passo à frente. Eu sabia que você estava escondendo algo. Clara, desde o início você tem agido de forma estranha. E agora encontro você aqui no meio da noite, com documentos que claramente não deveriam estar em suas mãos. Quem é você de verdade? Clara sentiu o peso das palavras dele. Não havia mais como fugir. Lucas estava começando a juntar as peças e ela sabia que, se não fosse honesta, ele poderia se virar contra ela. Mas, ao mesmo tempo, revelar a verdade significava arriscar tudo. Eu poderia te perguntar a mesma coisa, Lucas, disse Clara, com um tom desafiador. O que você sabe sobre o Complexo Aurora? Sobre Renato Farias? E, mais importante, o que você sabe sobre o meu pai, Ricardo Vasconcelos? Ao ouvir o nome de Ricardo, Lucas pareceu surpreso. Ele franziu a testa, como se estivesse tentando se lembrar de algo, e então balançou a cabeça. Ricardo Vasconcelos? O que ele tem a ver com isso? Tudo, respondeu Clara, dando um passo à frente. Ele era meu pai, e os Montenegro destruíram a vida dele. Lucas ficou em silêncio, por alguns segundos, processando a informação. Então, finalmente ele falou. Clara, eu não sei o que aconteceu com o seu pai, mas se o meu pai teve algo a ver com isso, eu prometo que vou descobrir. Clara queria acreditar nele, mas sabia que não podia se deixar levar. Lucas era um Montenegro, e isso significava que ele fazia parte do problema, quer quisesse ou não. Mas naquele momento, ela decidiu arriscar. Se Lucas estivesse realmente disposto a ajudá-la, ele poderia ser uma peça importante no desmantelamento da família. Tudo bem, disse ela, entregando a pasta a ele. Então comece com isso. Esses documentos têm informações sobre o envolvimento do seu pai com o Complexo Aurora e com Renato Farias. E se você realmente quer saber a verdade, vai precisar encarar o que está aqui. Lucas pegou a pasta, mas antes que pudesse dizer algo, um barulho ecoou pelo galpão. Ambos se viraram, alertas, enquanto o som de passos se aproximava. Clara sentiu o coração disparar. Eles não estavam sozinhos. A emboscada, de repente, as luzes do galpão se apagaram, mergulhando-os na escuridão. Clara ouviu Lucas sussurrar algo, mas o som de passos e vozes abafadas interrompeu qualquer tentativa de comunicação. Ela sabia que estavam em perigo. Clara, fique atrás de mim, disse Lucas, puxando-a para perto, antes que ela pudesse reagir. Uma voz ecoou pelo galpão. Era fria e calculada, e Clara reconheceu imediatamente. Era Samuel Montenegro,
Eu sabia que você estava aprontando algo, Clara, disse ele saindo das sombras. Mas confesso que não esperava que meu próprio filho estivesse envolvido. Clara sentiu o sangue gelar. Samuel estava acompanhado de 2 homens altos e fortes, claramente seguranças. Ele olhou para Lucas com uma expressão de desapontamento, misturada com raiva. Lucas, você realmente acha que pode confiar nela? Perguntou Samuel, apontando para Clara. Ela está aqui para nos destruir. Está usando você. Não é verdade, respondeu Lucas com firmeza. Você está escondendo coisas de todos nós, pai, e eu vou descobrir o que é. Samuel riu, um som seco e ameaçador. Você é tão ingênuo, Lucas. Sempre foi. Mas tudo bem, eu vou cuidar disso. Ele fez um sinal para os seguranças que começaram a se aproximar. Clara sabia que precisava agir rápido. Não havia como enfrentar Samuel diretamente. Mas talvez houvesse uma maneira de escapar. Lucas, confie em mim, sussurrou ela, segurando o braço dele. Eu tenho um plano. Antes que Lucas pudesse responder, Clara pegou a pasta das mãos dele e a jogou em direção aos seguranças. O movimento os distraiu por um momento, o suficiente para que ela e Lucas corressem em direção à saída. Samuel gritou algo, mas Clara não conseguiu ouvir. Tudo o que importava era sair dali antes que fosse tarde demais. A fuga Clara e Lucas correram pelas ruas escuras sem olhar para trás. Quando finalmente pararam, ofegantes, estavam em um beco, afastado longe do galpão. Clara encostou-se na parede, tentando recuperar o fôlego, enquanto Lucas olhava para ela com uma mistura de raiva e confusão. O que foi aquilo, Clara? Perguntou ele, ainda tentando entender o que havia acontecido. Por que meu pai estava lá? E por que ele está tão determinado a te parar? Porque ele sabe que estou perto da verdade, respondeu Clara, com a voz firme. E agora você também sabe. Lucas, seu pai está envolvido em algo muito maior do que você imagina. E se você realmente quer fazer a coisa certa, vai ter que escolher de que lado está. Lucas ficou em silêncio por um momento, olhando para Clara como se estivesse tentando decidir se podia confiar nela. Finalmente, ele suspirou e balançou a cabeça. Tudo bem, disse ele, eu vou te ajudar. Mas se você estiver mentindo para mim, Clara, eu juro que vai se arrepender. Clara assentiu, sabendo que estava andando em uma linha tênue. Mas pela primeira vez, sentiu que talvez tivesse encontrado um aliado. Agora, tudo dependia de como jogariam as próximas peças. Na manhã seguinte, Clara recebeu uma mensagem de Júlio. Clara, encontrei algo. É sobre o seu pai. Precisamos nos encontrar agora. Mas antes que pudesse responder, ouviu uma batida na porta de seu apartamento. Ao abrir, encontrou um envelope deixado no chão. Dentro havia uma única frase, escrita: você está mais perto do que imagina. Mas cuidado, algumas verdades podem te destruir. E aí, o que você achou? Conta pra gente aqui nos comentários. De onde você está assistindo esse vídeo? Queremos saber sua opinião e se você gostou. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Sua participação é super importante.